Como é que foi a tua... Tu disse que tu estava vivendo um momento de estresse, aí tu começou a pesquisar sobre isso. E como é que tu começou a procurar formação e cursos e foi lá para fora para estudar? Isso começou bem antes. Foi antes de ter esse período de estresse? Começou antes, é porque é o que eu falei, eu tive a necessidade, eu tenho a necessidade de autoconhecimento muito grande, para, inclusive, compreender a minha própria história. É isso que eu te falei, o estresse está na minha vida desde que eu nasci. Uhum. Eu tive uma mãe que tinha problemas psiquiátricos. E aqui, na época, minha mãe não era brasileira, minha mãe era suíça e cresceu, viveu na Suíça e depois, em um determinado momento, conheceu meu pai. E quando eu nasci, desenvolveu a doença dela. Já começou no dia seguinte. E o que acontece? Ela levou 38 choques elétricos a seco. Não sedavam. Foi o maior trauma da vida dela. E ela tinha, na verdade, eu cresci achando que ela tinha psicose maníaca depressiva, mas na verdade minha mãe tinha esse componente, mas ela também tinha esquizofrenia. Então, eu cresci numa casa que eu nunca sabia como a minha mãe ia reagir. Uhum. E eu sempre fui muito carente. E aos 6 anos, ela, quando veio o 38º choque, falou, olha, eu vou me separar, não aguento mais esse tratamento aqui, quero voltar para minha terra, na Suíça. Os pais dela estavam lá e a psiquiatria na Suíça era muito mais avançada do que, na época, aqui no Brasil. E eu fui com ela. E eu acabei indo morar com a família do irmão da minha mãe. Uhum. Não com ela. E ela ficava internada longos períodos. Ela chegou a ficar internada 9 meses seguidos. De vez em quando eu ia visitá-la na clínica psiquiátrica. E são memórias muito tristes. Uhum. Mas eu era muito carente dela, porque a minha mãe era muito amorosa e muito inteligente. E depois eu acabei voltando para o Brasil aos 12 anos, aí eu fui morar com meu pai. E coincidiu com a época que começou a química moderna, que veio o sal de lítio, começaram as outras drogas. E a partir dali ela começou a ter mais qualidade de vida. Ela trabalhava nos períodos que ela estava bem. Uhum. Então, o fato de eu ter tido uma mãe assim, de ter ido morar na casa do meu tio, que antes eu nem conhecia, eu não falava nem a língua deles, eles não falavam português. Da noite para o dia eu estava morando num outro país, uma outra cultura, num outro contexto. E voltar para o Brasil também não foi tão fácil, porque eu vinha uma vez por ano de férias, mas quando eu voltei para o Brasil, eu também não era assim, né? Meu pai, meus primos, você tem que ser brasileira, você tem que ser mais brasileira, porque eu tenho muitas características de Suíça. Uhum. Eu fui alfabetizada lá. E então, todas essas vivências e depois muitas outras coisas que foram acontecendo na minha vida me geraram esse desejo de compreender a minha própria história. E eu sempre me acolhi, eu sempre me tratei bem, eu sempre tive gentileza comigo nesse sentido, nunca me fiz mal. E eu me sinto vitoriosa da vida. Porque eu poderia ter enveredado por muitos caminhos ruins para mim, mas eu não fiz isso. Uhum. E aí, nesse final aí, esse ano de 2019, foi um ano da minha... Veja, existe uma diferença. Eu, quando criança, e quando você é criança, você não tem poder de decisão. Você está sujeito às decisões dos adultos. E quando você é adulto, você tem um grande poder. Você tem o poder de escolher como você vai lidar com as diversas situações. E foi o que eu fiz em 2019. Eu estava enfrentando uma situação de cobrança de uma pensão alimentícia para o meu pai, que eu não tinha condições de pagar, e eu achei que aquilo era uma chantagem. Eu fui entender recentemente que era uma coisa que está ligada às minhas forças de caráter, que eu comentei atrás. Uhum.
E eu não consegui, eu falei, eu não vou pagar. Eu vou presa, mas eu não vou pagar. E não paguei. E aí, eu fui ficar na casa da tia que me criou na Suíça. Fiquei morando 1 ano lá. E aí, depois, infelizmente, eu não pude estar presente. Quando meu pai faleceu, eu sou filha única. E foi muito triste. Mas não tinha jeito, eu não consegui. E não vou dizer que alguém deva fazer o que eu fiz. Em absoluto. Porque é que eu não consegui. Era uma coisa que teria me dilacerado. Então, eu tive que ser fiel a mim mesma. Isso eu recomendo, que as pessoas sejam fiéis e congruentes a si mesmo. Isso sim, eu acho que é importante. Mas não fazer o que eu fiz. Isso eu não vou falar nunca. Eu sou advogada. Quer dizer, eu sabia todas as consequências, mas eu não conseguia agir de outra forma. O meu emocional não permitiu. Uhum. E eu tinha consciência disso. E eu optei por ser fiel a mim. E eu tive a felicidade e o auxílio da minha família suíça nisso. De me acolher, de eu ficar morando na casa da minha tia, minha prima que me ajudou. Tudo isso. Então, enquanto experiência de adulto, foi o meu momento, o meu maior estresse da vida adulta. De longe. De longe. Uhum. Mas como eu já tinha feito, eu venho trabalhando no autoconhecimento numa forma, além de ter feito muita terapia para trás, eu venho trabalhando no autoconhecimento intenso desde 2007. Assim, muito. Foi depois do falecimento da minha mãe, que foi uma coisa muito dolorida, ela morreu de uma forma inesperada, e no final da vida dela, ela perdeu os movimentos da perna, porque por questões neurológicas, de tanta medicação e de choques, porque ela continuou levando choques. Só que aí ela era sedada. Uhum. E eu estava com uma passagem marcada, eu percebi que a voz, eu conhecia ela pela voz, que tinha alguma coisa errada na voz dela, estava ficando fraca, sem vitalidade. Falei, eu preciso ir visitá-la, mas eu estava num momento financeiro muito difícil e marquei a passagem para o dia 21 de janeiro de 2003, porque era o dia que a passagem ficava 30% mais barata, e ela faleceu no dia 16. E eu fiquei arrasada, eu fiquei muito mal. Com a ajuda da família, eu consegui embarcar no dia seguinte, fui para a Suíça, fiquei 1 mês lá. Aí eu refiz muito da história dela e eu pude estar no enterro, porque lá eles não enterram, assim, no mínimo 3 dias. E então, isso foi muito difícil para mim. E aí eu fiquei um período ruim, muito apática, eu diria que era apatia. E a partir de 2007, 2003, eu continuei vivendo uma vida normal, mas sabe quando você está meio embotado, você não sente mais as emoções? Uhum. E assim, que mais vai acontecer de ruim? Olha a mentalidade. Que mais pode acontecer de ruim na minha vida? Cara, isso é uma péssima atitude, mas eu já tive essa atitude, eu já me senti vítima. Uhum. Hoje, veja, esse ano de 2019, eu escolhi de forma consciente, sabendo o que eu estava fazendo. Foi uma atitude proativa minha. Difícil, muito difícil. Mas eu sabia o que eu estava fazendo e isso me empoderou enquanto pessoa. Uhum. Então, ali em 2007 é que eu comecei a fazer inúmeros cursos que me levaram a muitos lugares, assim, de conhecimento, de estudo, de tudo, para tentar sempre compreender a minha história. Uhum. E como eu tenho essa capacidade e vivi muitas situações diferentes, eu tenho um nível, normalmente, de empatia muito grande com as pessoas. Que é uma habilidade, eu vivi em culturas diferentes, em situações diferentes, altamente estressantes, e eu consegui transitar por isso. Uhum. Então, isso me deu uma força interna muito grande. Então, o que te fez procurar sobre isso foi porque, num momento, tu estava nessa situação de pensamentos negativos e pensar que tudo ia dar errado e que esperar o pior. Tu estava nesse lugar e por isso que tu procurou entender o que é isso. Por que a tua mente estava funcionando daquele jeito. Que a pior coisa que você pode fazer é se colocar na posição de vítima. Que eu sentia isso, eu me sentia vítima.
E talvez em várias coisas, de fato, eu era vítima. Se pensar como foi que eu nasci, tudo que eu passei ali, morar em família, em muitas situações eu fui vítima. Mas você se pôr na posição de vítima, tira todo o seu poder. Se identificar como uma vítima. Né? Você pode ter passado por situações ruins, mas nunca se coloque. É um lugar muito ruim de você ficar, porque é um lugar que tira a sua força, tira o seu poder. Eu fiquei curioso, que tratamento era esse com choque? Por que tinha isso? Ainda existe, tá? Até hoje. Eu não sei o que acontece quando você aplica o choque elétrico, dá uma mexida no cérebro, de alguma forma a pessoa acalma. Ah, entendi. Eu não sei bem o que se passa, mas até hoje é utilizado. Só que não daquela forma que eles pegavam, imobilizavam, era na camisa de força, jogava no chão e aplicava o choque. Isso na tua casa, tu via isso? Eu cheguei a ver coisas. Meu Deus, que ano foi isso? Nós estamos falando aí início dos anos 60. Início dos anos 60. Cara, que loucura. Mas a psicologia no Brasil foi reconhecida como... Começou a ser praticada em 1960, por aí, se não me engano. Então, aqui era muito, muito, muito rudimentar, com pouco conhecimento. A Suíça já tinha uma grande tradição na psiquiatria. Então, ela quis voltar. Aqui não tinha esse conhecimento, era só choque e deu, era isso que tinha. Agora, por exemplo, a minha mãe sempre continuou tendo surtos. Depois, ela trabalhou, ela casou de novo, teve um marido maravilhoso que cuidou dela. Só que a medicação, o que era? A medicação desbalanceava, aí era um período de internação de 2, 3 semanas. Mas não de 9 meses seguidos, 8 meses, como quando eu era criança. E eu ia de vez em quando visitá-la. E são memórias muito tristes. Onde que era? Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, era aqui em São Paulo. E ela era internada onde? Não, aqui ela não era, eu nem sei. Eu acho que tinha um ali na Joaquim Floriano, ali na virada, tinha um sanatório ali. E eu lembro de ir lá visitá-la também. Eu era muito criança, mas eu lembro que tinha ali. No final da Joaquim Floriano tinha um sanatório. Como criança, tu interpretava o quê? O que estava acontecendo com a tua mãe, tu lembra? Eu conheci ela pela voz. Eu sabia quando ela estava bem ou ruim pela voz. Eu tenho uma memória que é super interessante. Eu lembro que uma vez, eu já estava aqui no prezinho. Eu cheguei em casa e eu encontrei minha avó brasileira, né? Claro. E eu olhei para minha avó e falei assim, cadê minha mãe? E a minha avó falou para mim, ela foi no cinema com seu pai. Eu devia ter o quê? Uns 6 anos, no máximo. Porque eu fui com 6 anos e meio para a Suíça. Eu virei e falei assim, eu sabia que minha avó estava mentindo. Eu sabia que a minha mãe tinha sido internada. Eu tinha 6 anos no máximo. Foi entre 5 e 6 anos isso. Nunca menti para minha filha. Porque se eu, com essa idade, conseguia identificar que aquilo era uma... Veja, não tenho mágoa nenhuma. Minha avó foi uma enorme força protetora na minha vida. Ela foi maravilhosa. Mas eu sabia que estava mentindo para mim. Conscientemente, isso é muito claro na minha mente. Eu mentiu para te proteger Para proteger, mas eu sabia que aquilo não era verdade. Mas tu como criança, conhecia o conceito de estar internada? Tu entendia o que estava acontecendo? Ou era tudo uma grande confusão? Eu acho que eu entendia que ela estava internada. Eu tenho uma vaga memória de ir uma vez nessa clínica psiquiátrica que eu falei, e tenho, claro, as memórias de ir na Suíça para a clínica psiquiátrica. E eu tenho consciência, e aí uma vez com a minha filha, porque eu continuei visitando minha mãe sempre, já grande, ela foi fazer um exame para ver a tireoide, só que era na tal da clínica psiquiátrica. E eu nunca mais tinha entrado desde criança lá. A hora que eu vi ali, aquela porta... E eu fui entrar ali. Gente, eu precisei de muita força. Porque tudo em mim fala assim, eu não quero entrar aqui. E conforme eu fui entrando, vieram muitas cenas na minha mente. E ali eu já era adulta. Eu já era mãe de uma criança de 7 anos de idade.
eu tive a dimensão do horror que aquilo representou para mim. Que estava escondido em algum lugar, né? Estava escondido dentro. E eu fui ensinada a ser quietinha e boazinha. Por que provavelmente meu pai falava isso? Por causa da irritabilidade que existia com a minha mãe. Aí, analisando esses fatos, que tu começou a descobrir toda essa dinâmica da mente, de observar a mente, de reconhecer as emoções e tal. Foi por causa desse grande trauma. Isso faz parte da minha história, né? Eu não tenho nem do que reclamar. Eu acho que eu sou hoje quem eu sou, claro, que é o fruto das minhas vivências. Mas me ensinou muita coisa. A capacidade de observar tudo isso. Eu sou muito observadora, eu pego, porque é isso. Eu nunca sabia como ela ia reagir. Você nunca sabia. Como é que era? Um dia ela estava feliz, outro dia ela estava irritada e não tinha justificativa, era isso? Assim, o que eu tenho são memórias do tipo assim, que uma vez ela brigou muito comigo. E eu não sabia por que ela estava brigando e me pôs de castigo. Eu não sabia por quê. Por exemplo. Agora, quando ela estava bem, ela era muito amorosa. Muito amorosa. Muito inteligente. Ela falava 6 idiomas. Então, essas coisas são difíceis. Mas elas também te fortalecem.